Queridos, que alegria estar aqui com vocês, que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia do Senhor transborde na sua vida. Quantos recebem aí? Quantos são apaixonados por Jesus? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Dá um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso, precioso, poderoso. Oh, papai amado. Olha, não tem coisa melhor do que começar esse ano de 2026 na presença do Senhor. Você que está aqui nessa noite, você está de parabéns, viu? Você está de parabéns. Eu e a pastora Sandra tivemos essa grata oportunidade, a nós cedida, né, pelo pastor Ademar, pastora Flávia e também os demais pastores que aqui estão, de nos convidar a estar com vocês nesse projeto tão importante que é Prospectando aí 2026. Tenho certeza que o Senhor fará maravilhas. Você crê nisso? O Senhor fará maravilhas, o Senhor à nossa frente, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. A Bíblia diz, em todas essas coisas nós já somos, quer dizer, não precisa acontecer, nós já somos mais que vencedores. Você não precisa entrar em campo, para depois do resultado você saber que é mais do que vencedor. Você antes de entrar no campo, você já pode entrar festejando, celebrando, porque você em Cristo Jesus já é mais que vencedor. Pode dar mais um aplauso a Ele, porque Ele merece. Nosso Deus poderoso, precioso, que bênção, que alegria. Olha, ano do discipulado, e Deus colocou no meu coração, pastora Ademar, essa palavra sobre legado. Essa palavra sobre legado, porque discipulado é isso, não é só um sentar para ensinamento, não é só trazer conhecimento àquele que está sendo discipulado, mas o discipulado é uma transfusão de vida, é uma transfusão de tudo aquilo que Deus fez e realizou na minha vida, e que eu passo isso para frente. Então, nada melhor do que falarmos sobre legado, porque legado é justamente isso aí. O pessoal está me ajudando aqui, à medida que eu pedi para que vocês possam passar, vocês vão passando para mim aí os slides. Um legado para a próxima geração. O que nós vamos deixar para a próxima geração? Eu e a Sandra, nós temos experimentado, Demar falou sobre isso, essa experiência de sermos avós. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Deixa eu ver, quantos pais nós temos aqui? Olha, é bastante pais. Quantos desses pais têm filhos? Deixa eu ver, levante a mão. Vários têm filhos. Então a pergunta é, não só para o discipulado, que é uma paternidade espiritual, mas também para a nossa geração natural. O que nós deixaremos para a próxima geração como legado? Pode passar o próximo slide para a gente entender um pouquinho o que é legado. Essa palavra vem do latim, legatum, que significa algo deixado em testamento. O que é transmitido a outrem e que vem a seguir. Vem dessa palavra, legare, de onde vem a palavra delegar. Então essa palavra delegar, enviar como representante, encarregar, tudo isso é legado. É aquela responsabilidade que você tem, que você transfere, você compartilha com aquele que vem após você. Isso é a palavra legado. Pensa comigo nessa pergunta, passa o próximo slide. Pensa comigo nessa pergunta. Qual é a maior herança que eu e você podemos deixar para os nossos filhos e como corpo de Cristo para a próxima geração? Poxa, essa igreja é uma igreja que tem o quê? Quantos anos, pastor Ademar? 20 anos, mais do que 20? 28 anos. É uma igreja que, quiçá, ela permaneça aí 100, 200 anos, até que o Senhor volte. Saberemos nós, de que daqui a alguns anos,
não seremos nós que estaremos aqui ministrando ou recebendo essa palavra, serão os nossos netos, serão os nossos filhos. Qual é a herança? Qual a maior herança que nós poderemos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa próxima geração de discípulos? Então, pesquisando um pouquinho sobre isso, você sabe, pode passar o próximo slide. Quando nós falamos de herança, essa questão financeira, ela bate forte. E herança tem muito a ver com isso mesmo, com esses bens materiais que se transferem à próxima geração. Então nós podemos pensar como herança esse patrimônio material. Ora, a própria palavra de Deus vai falar sobre isso, que é importante que os pais deixem para os filhos uma vida melhor. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós não precisamos ter aquele desejo no nosso coração, meu filho tem que ralar como eu ralei. Não, não tem necessidade disso. Nós vamos entender que se nós podemos fazer algo pelos nossos filhos, que os enalteça, que os prestigie, que os presenteie, nós podemos fazer isso. Nós devemos fazer isso, se isso é possível a cada um de nós fazer. A palavra vai dizer isso para nós, no próximo slide tem esse versículo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E isso ele está falando, o contexto ali da passagem, ele está falando justamente sobre herança natural, sobre essa herança natural. Os pais entesourarem para os filhos. Não estamos falando aqui da honra, porque a honra e o respeito dos filhos é para sempre para com seus pais. Poxa, Jesus falou sobre isso, ele disse, olha, vocês quebram o mandamento de Deus, quando vocês dizem que aquilo que é de vocês é corbã, é oferta ao Senhor, e vocês desprezam o auxílio e a ajuda dos seus pais. Eu tive o prazer de ajudar o meu pai, de ajudar a minha mãe, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a minha família, mas o meu pai, por causa de um acidente de carro, que toda a minha família praticamente foi acometida, eu e a Sandra por 5 minutos, não estivemos naquela Kombi, que iria para Uberlândia, nós fomos para o lugar, mas eles já tinham partido, por questão de 5 minutos, tivemos um acidente, a família teve um acidente, perdi 2 irmãs nesse acidente, o meu pai passou por um traumatismo, e foi um politraumatismo, vários traumatismos no cérebro, parte da sua massa encefálica teve que ser retirada por esse acidente, e o meu pai ficou acamado durante 17 anos, e eu tive que ajudar a minha mãe nesse processo, e o fiz com muita alegria no coração, procurei ajudá-la naquilo que era pertinente a mim fazer, com muita alegria. Nós não estamos falando desse respeito, dessa honra do filho para com o pai, mas estamos falando da questão natural. Ora, se o pai pode, se a mãe pode abençoar os filhos com bens materiais, que o faça, presenteie, abençoe, dê ao seu filho aquilo que talvez você não teve a oportunidade de ter. Mas porém, pode passar o próximo slide. O que nós temos visto aí, gente? Que infelizmente, isso que deveria ser uma bênção, dos pais para os filhos, se torna o quê? Uma intriga, se torna um ponto de divisão nas famílias. Eu não sei se você conhece famílias assim, parece que antes dos pais falecerem estava tudo bem, aí os pais faleceram, foi para fazer a divisão dos bens, começou a Terceira Guerra Mundial, e tem irmãos que não se falam talvez até hoje, talvez você já vivenciou essa experiência na sua casa, poxa, aquilo que era para ser bênção, se transformou em maldição, por causa desse efeito colateral da bênção financeira. Muitos pais entendem que a melhor herança a se transmitir para os filhos, pode passar o próximo slide, não seja a bênção natural, uma herança natural, mas seja uma herança educacional, uma transmissão de conhecimento, proporcionar ao filho
uma trajetória acadêmica, dar ao filho toda a oportunidade para que ele se forme, para que ele entre em uma faculdade, para que ele seja bem-sucedido na vida, mas o investimento não é financeiro diretamente, é educacional. E muitos pais têm se esforçado por isso, para dar o melhor para os seus filhos. Comigo e com a Sandra não foi diferente. Tudo que nós pudemos fazer com os nossos filhos, nós fizemos. Quando não podíamos fazer, também não tínhamos vergonha de colocar os nossos filhos em escolas públicas. Nós não tínhamos condições. Nós não podemos dar um passo além das nossas pernas. Nós não podemos ser motivo de vergonha para as outras pessoas. Então, quando precisou fazer parte de uma escola pública, fez. Quando nós tínhamos um pouco mais de condição, colocamos eles em escolas particulares, para que eles pudessem ter uma oportunidade maior naquilo que fosse os desafios da vida. Mas, porém, nós podemos passar o próximo slide e ver também que isso tem um efeito colateral. A herança educacional, em muitos casos, se torna um caos, porque ela gera naquele que recebe esse conhecimento arrogância, por exemplo. Eu não sei se você já presenciou isso. Pais simples, que talvez cursaram o primário. Na minha época se chamava primário, né? Hoje parece que é Fundamental 1, é isso mesmo, gente? É o Fundamental 1, né? Na minha época era o ginásio. Hoje é Fundamental 2, se eu não estou enganado, né? Fundamental 2. Na minha época era o colegial, hoje é o ensino médio, né? Então, muitos pais não saíram do primário, o que se chama hoje de ensino fundamental, do Fundamental 1. Eles não saíram do primário. Às vezes sabe fazer um cálculo ou outro, conhece um pouquinho ali de um conhecimento de português, mas eles pararam no conhecimento natural nesse sentido. E os filhos, quando se tornam pessoas acadêmicas, se tornam conhecedores da ciência desse mundo, se tornam arrogantes contra os seus pais, desdenham seus pais, olham para os seus pais com desprezo, pensam que os seus pais não sabem nada da vida, mal sabem eles que a verdadeira sabedoria não está nos livros, mas nas experiências da vida. E muitas vezes, nesse afã de darmos aos nossos filhos o conhecimento, isso também tem um efeito colateral de arrogância, de independência, de autossuficiência, e eu coloquei aqui, infelizmente, de ingratidão. Quantos filhos viram para os pais, falam, não fez mais do que deveria ter feito, você me colocou nesse mundo, poxa vida. Como isso dói no coração de um pai e de uma mãe. E quantos filhos desses estão na faculdade, pegam o dinheiro dos pais e torram em bebidas, em drogas, um dinheiro às vezes suado, enganam os pais. Então nós poderemos pensar aqui, que de fato, próximo slide, quem sabe, a herança espiritual de fato, seja mais nobre, de todas as heranças, de todo o legado que nós podemos transmitir aos nossos filhos. Podemos dar a eles bens materiais? Façamos. Podemos dar a eles recursos educacionais? Proporcionemos isso aos nossos filhos. Mas nunca nos esqueçamos que o que os nossos filhos precisam é de uma herança espiritual. E aqui eu quero dizer isso para você, essa frase, essa riqueza, ela não acaba, ela não é um investimento em uma poupança, um fundo de investimento, que ao ser utilizado, se esgota. É uma herança que imprime na vida dos nossos filhos, não só um caráter, mas um destino, e um destino não só para essa vida, um destino para a vida eterna. Se eu e você levarmos os nossos filhos para o céu, essa será a maior e a melhor herança
que deixamos para os nossos filhos. Quantos querem entrar nesse desafio comigo? Em nome do Senhor Jesus, eu quero transmitir a vocês aqui esse entendimento, esse conhecimento. Preste atenção comigo, pode passar o próximo slide. Você tem nas mãos, muitos hoje acostumam, com a projeção, mas quem sabe você trouxe a Bíblia. Você tem nas mãos um tesouro, uma riqueza, um conhecimento que foi registrado. Escute o que eu estou dizendo. Antes que a escrita fosse inventada, você sabe que a escrita, ela surgiu por volta do segundo milênio antes de Cristo, ali por volta de Abraão, talvez um pouco antes de Abraão, na época da Mesopotâmia. Ali surgiu a escrita cuneiforme, começou a ser difundida. Antes disso, se você se lembra, quando você estudou história, você se lembra que a história, quando você fez o curso de história, você se lembra que a história, ela é dividida em duas partes. A história mesmo, não estou dizendo a história da humanidade antes de Cristo, depois de Cristo, mas a história, o conceito história é dividido em duas partes. Ele é dividido entre pré-história e história. E o que divide a pré-história da história? Não é que os homens estavam em cavernas, não é que eles se vestiam com roupas diferentes das que nós conhecemos hoje. Não é que eles usavam uma clava, um cajado, não é isso. É que a diferença entre pré-história e história é justamente a escrita. E como antes da escrita, o conhecimento era passado, e eu coloquei, a história era passada de geração a geração, através de canções, de contos, ao redor de fogueiras, de reuniões familiares. Eles se reuniam ali e começavam a contar a história dos seus pais. Nós temos perdido isso. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa Deus falar com você nessa noite. O próximo slide vai dizer que isso está escrito, registrado, inclusive no livro de Jó. Preste atenção no que diz o livro de Jó. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei. O que os sábios anunciaram, ouvindo de quem? Dos seus pais. O que eles fizeram? Eles não ocultaram. A sabedoria era transmitida de forma oral, era o conhecimento oral. E tudo aquilo que eles adquiriram, eles transmitiram isso para a próxima geração. Se nós passarmos o próximo slide, por favor, o livro de Joel vai relatar isso de uma forma muito explícita também. Ele diz o seguinte: ouvi isso, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Verso 3 ele diz: narrai isso a vossos filhos, e os seus filhos o façam aos seus filhos, e estes filhos o façam aos filhos destes, e também a outra geração. Um conhecimento que é transmitido de forma oral, que exercita um dos canais receptores que nesses dias nós temos falhado tanto em usar, que são os nossos ouvidos. Ninguém tem paciência mais para escutar, ninguém tem paciência mais para ouvir. Poxa, esse pastor está falando e tal, mas que hora que é que ele vai acabar? Nós muitas vezes nos cansamos das histórias contadas. Um dos filmes que eu mais gosto, seculares, chama-se Forrest Gump. Eu não sei se você já ouviu esse filme, já viu esse filme, e ele tem como subtítulo O Contador de Histórias. É um filme fantástico, conta coisas assim inusitadas. É lógico, é uma ficção, não aconteceu, não é uma história real, é uma ficção, mas aquele filme mostra a importância de sentar no banco e de ouvir o que aquela outra pessoa tem para falar para você. Se esses dois versículos, essas duas passagens não mexeram conosco,
Veja o que diz Salmo capítulo 78. Olha o que o salmista vai dizer para mim e para você. Salmo 78 diz o seguinte, pode ir passando, isso, Salmo 78, vamos começar aí, diz o seguinte: o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram quem, gente? Os nossos pais. Verso 4, pode ir passando, apertando. Não encobriremos a seus filhos. O que faremos? Contaremos a vindoura geração. O que nós contaremos? 3 coisas: os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que Ele fez. Verso 5 diz: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que a transmitisse a seus filhos. Próximo slide, versos 6 e 7 diz o seguinte: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, esses que ainda nem existem. Olha o que o salmista está dizendo. Ele está profetizando sobre filhos que ainda nem existem, mas que estão no ventre das suas mães, estão ali no ventre fértil de suas mães, não gestados ainda, mas potencialmente latente nos seus óvulos, que está ali no homem, na semente que o homem libera sobre a mulher, que ainda nem existe, filhos que ainda nem existem, mas que ainda virão a nascer. Ele está profetizando essa geração que ainda não existe, que esses façam, levante-se por sua vez, e refiram esses feitos aos seus descendentes. E no verso 7, terminando aqui essa reflexão da passagem, diz: para quê? Com qual propósito? Para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem todos os seus mandamentos. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você um pouquinho. Feche os teus olhos, abre o seu coração. Espírito Santo, que presença maravilhosa, que igreja linda, que igreja linda. A estética é linda, mas a essência é tremenda, é especial. Há aqui uma presença maravilhosa do Senhor. A IBR de Goiatuba é um presente do Senhor para essa cidade, e nós precisamos, meu Deus, entender isso. Dá-nos nessa noite aqui e no restante dessa palavra, por favor, Deus, olhos para ver, abra os olhos do nosso coração, dá-nos aqui nessa noite ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando conosco, e dá-nos também um coração como terra boa, a terra boa. Coloca a mão no seu coração, fala assim: 2026, eu profetizo, meu coração é terra boa, ele vai frutificar, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso bem forte a Ele nessa noite. Eu creio, em nome de Jesus. Poxa, eu coloquei uma pergunta aí, próximo slide. O que os nossos pais nos contaram? O que os seus pais contaram para você? Você sabe que a nossa primeira escola é dentro da nossa casa, é o nosso lar. Os nossos pais são os nossos primeiros professores. O que eles nos contaram? Qual conteúdo eles colocaram dentro do nosso coração? Se nós nos tornamos uma casa sem estrutura, o que a Bíblia vai dizer? Próximo slide. O que a Bíblia vai dizer? Essa casa está comprometida, porque ela não recebeu uma educação de essência, que Jesus diz: aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Escute isso: aquele que ouve, mas também pratica as minhas palavras, ele edifica a sua casa, a sua geração sobre a rocha. Se não temos isso, se não recebemos isso,
Se não adquirirmos isso, nós estamos comprometendo não só as nossas vidas, não só a nossa casa, mas as próximas gerações. Que legado deixaremos para os nossos filhos? Outra pergunta que eu quero fazer, próximo slide: o que ouvimos e o que aprendemos? Preste atenção, não é importante apenas ouvirmos, temos ouvidos para ouvir, mas precisamos também o que, gente? Aprender. Tomar aquilo como essência de vida. Aquilo precisa entrar dentro de nós. Nós precisamos ter essa paciência da educação espiritual nas nossas vidas. E discipulado fala sobre isso. Essa paciência da educação. De se repetir algo. Eu não sei se em 2025 alguém aqui leu a Bíblia toda. Deixa eu ver se alguém leu a Bíblia toda. Deixa eu ver, alguém. Opa, 1, 2, 3, 4, 5 mãos levantaram. Parabéns. Vamos aplaudir esse povo que leu a Bíblia toda, né? Muito bem. Então quero falar com essas pessoas que leram a Bíblia toda. Você já observou, e talvez você que não leu a Bíblia toda já observou isso também. Muitas vezes a Bíblia ela é repetitiva, sim ou não, gente? Você lê um livro, você fala assim, eu já li isso aqui. Você lê Samuel, você lê Reis, aí você entra em Crônicas. O que acontece? Vai repetindo tudo. Você lê um evangelho, Mateus, aí você entra em Marcos, o que você diz? Eu já li isso aqui. E você entra em Lucas, já li isso aqui. Em João também tem algumas coisas que eu já li isso aqui já. Você lê algumas cartas paulinas, ele fala alguma coisa para aquela igreja X. Você lê a outra carta da outra igreja, parece que ele está repetindo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós não podemos apenas ouvir, nós precisamos o quê? Aprender. Essa essência da repetição. Alguém disse certa vez assim, olha, o que foi que o pastor pregou no domingo passado? E a pessoa levou um susto, falou assim, nossa, esqueci, por causa disso mesmo. E aí eu preciso vir no próximo domingo. Porque é da nossa natureza o que, gente? O esquecimento, sim ou não? Mas quando aquilo, você vai repetindo aquilo, e você vai repetindo aquilo vai entrando dentro de você. Então, eu vou lançar um desafio para você em 2026. Leia toda a Bíblia. Olha, leia a Bíblia toda, pega isso como um desafio. Leia a Bíblia toda, e deixa ela entrar no seu coração. Olha o que diz o verso 4, passa para nós. Pode passar o próximo slide? Não, acho que antes, né? Antes, acho que você passou passou mais. Volta mais. Isso aí, é isso aí. O que ouvimos, o que aprendemos, nós temos o respaldo. Se eu ouvi, se eu aprendi, se isso tornou vida em mim, aí sim eu posso me tornar um discipulador. Eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Entende isso, gente? Por que muitas vezes o filho entra nas drogas? Porque o pai fuma. Uma certa vez fizemos uma visita para um jovem que estava com problema de vício, e o pai falou, eu fiz tudo por esse filho, e acendi um cigarro atrás do outro. Então, não adianta o pai falar tantas coisas para o filho está vendo o exemplo do pai. O que ouvimos, o que se tornou vida em nós, nós poderemos fazer o quê? Contar as vindouras gerações. Se essas vindouras gerações não ouvirem, se essas vindouras gerações não receberem esse discipulado, olha o que vai acontecer. Próximo versículo, próximo slide. Olha o que vai acontecer. Juízes 2, de 10 a 12. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, está falando de Josué. E outra geração após ele se levantou, o que está escrito? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, o que aconteceu como consequência? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Consequência, provocaram o Senhor a sua ira. Então o próximo slide vai dizer,
para mim e para você. Olha que alerta que nós precisamos, Igreja Batista Renovada. Escute isso aqui. Essas igrejas que você que leu a Bíblia, leu lá em Apocalipse, 7 igrejas. Quais sejam? Vamos ver se a gente consegue lembrar delas todas. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Esqueci de alguma? Essas 7 igrejas, você vai lá hoje, você sabe que elas eram reais, geograficamente, nada do que a Bíblia fala é figurado, é fictício, é tudo real. Essas igrejas estavam lá. Hoje você pode viajar lá, as ruínas estão lá, as igrejas não existem mais. Porque aquele país se transformou num país muçulmano. Um dos maiores países muçulmanos do mundo é a Turquia. Dos maiores países muçulmanos é a Turquia. Foi um dos maiores países, era uma região chamada Ásia Menor. Foi uma das maiores regiões cristãs que já existiu na história do cristianismo. Hoje é muçulmano. Próximo slide. E não somente a Turquia, se você vai na Europa hoje, muitos templos, imagine essa igreja linda, maravilhosa, com essa estrutura extraordinária, daqui a 50 anos, sendo invadida por aqueles que não temem ao Deus vivo e verdadeiro, sendo tomada. Eu entrei dentro de uma dessas igrejas que foi transformada num templo hindu. Eu entrei, e nós entramos ali como visitantes, observamos tudo, vários ídolos, vários deuses, um macaco, a Shiva, Vishnu, tantos outros deuses ali. Uma pessoa, uma jovem, prostrada ali no horário do seu almoço, prostrada diante daqueles deuses, cultuando aqueles deuses. Era uma igreja cristã, há séculos atrás. Nós não podemos deixar que isso aconteça com o Brasil. Nós não podemos deixar que isso aconteça com a nossa geração. O que devemos contar? Próximo slide. Pastor Carlinhos, o que nós devemos então contar para a próxima geração? Verso 4 vai dizer isso para nós. 3 coisas, quais sejam? Os louvores do Senhor. O que mais? O seu poder. E o que mais? As maravilhas do... Essas 3 verdades que estão no próximo slide, preste atenção nessas 3 verdades. Quando eu elevo a Deus através dos meus louvores, eu exalto, eu foco, eu enalteço quem Deus é, os atributos de Deus: adorado, bendito, coroado, digno, exaltado, Deus forte, tremendo, grandioso, coroado das nações, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Quando eu exalto o seu poder, eu exalto aquilo que ele é capaz de fazer. E quando eu conto o que ele fez, não só aquilo que ele tem poder para fazer, mas aquilo que ele já realizou, eu testemunho de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quantos creem nesse Deus? É esse Deus que vai à nossa frente. Ele vai fazer coisas extraordinárias em 2026. Você recebe isso sobre a sua vida? Dê um glória a Deus bem forte ao Senhor. Aleluia. Irmãos, é isso que nós precisamos contar às próximas gerações. A palavra de Deus, ela precisa ser transmitida. Essa é a maior herança, a maior base de uma família. Olha o que eu coloquei no próximo slide. A palavra de Deus é a maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos. Ela precisa ser a base da nossa casa. Nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Deuteronômio, próximo slide, diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, primeiro em mim e você,
e você vai tirar do coração, no sentido de transmitir isso para os seus filhos, e você vai fazer isso assentado com eles na sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais em teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus precisa ser impregnada nas nossas vidas. Pastor Carlinhos, por que tanto da palavra de Deus? Porque isso tem um propósito. Pode passar o propósito? Qual é o propósito? Verso 7: para que colocassem em Deus a sua confiança. Por que nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos? Por que nós precisamos transmitir isso aos nossos discípulos? Porque muitas coisas tentarão roubar a confiança dos seus corações. Onde temos colocado a nossa confiança? Pode passar o próximo slide. Onde temos colocado a nossa confiança? Alguns exemplos. Talvez o nosso conhecimento. Quantas pessoas são tão arrogantes porque se acham sábias demais? Aí Deus confunde os sábios através da loucura da cruz de Cristo. Porque a Bíblia, ela não é para os sábios, ela é para os simples, para que os simples se tornem sábios. Você recebe isso? Qualquer pessoa pode conhecer a palavra de Deus, e ao conhecê-la, se tornará um sábio. Quantos confiam na sua força? Poxa, eu tive um cunhado. Esse cunhado é um empresário, e esse empresário era muito bem sucedido. Poxa, ele virou para mim quando eu me converti, eu pregava para ele, ele dizia assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sou ateu, eu até creio em Deus, mas é Deus lá em cima e eu aqui embaixo. Se não for a força do meu braço todos os dias, eu não coloco pão na minha mesa. Se não for eu sair e trabalhar e lutar e batalhar, eu não coloco pão na minha mesa. E eu abaixava a cabeça, eu dizia assim: graças a Deus pela sua força. Não, graças a Deus não, é porque eu tenho disposição, eu trabalho, Deus não tem nada a ver com isso. Falava desse jeito, irmão. E eu falava: o que eu posso dizer para uma pessoa dura de coração como essa? Ele tinha uma loja no centro da cidade, muito bem sucedida, produtos de criança, e das melhores marcas. Ele não comprava. Eu e a Sandra vamos na feira aqui de Goiânia, às vezes a gente aproveita, vai lá em São Paulo no Brás, aproveita. Não, ele comprava nas grandes grifes. A loja dele era top, só entrava realmente quem tinha condições de comprar aquele material lá. Um dia, Ademar, ele abriu a sua loja, sabe aquelas portas que você puxa assim, que ela enrola? Ele abriu a sua loja. Quando ele abriu a sua loja, veio uma avalanche de água lá de dentro, e uma água que tinha inundado aquele lugar, não tinha chovido, ele não entendeu nada, uma água, uma enxurrada, e foi levando aquelas roupas que ficaram todas manchadas, que foram todas estragadas por aquela água. Ele mal abriu toda a porta, aquilo veio sobre ele, e antes dele terminar de abrir a porta, ele fechou os seus olhos, ele disse assim: meu Deus, me ajuda. Ele entrou num desespero tão grande, irmãos, não é de rir, né? Mas são as ironias de Deus. Ele entrou num desespero tão grande, ele disse: meu Deus, me ajuda. E ele começou a chorar, o coração dele foi quebrado. Quando ele puxou, ele entendeu que ele perdeu toda a mercadoria dele, porque a caixa d'água tinha arrebentado em cima, e o estoque dele ficava debaixo da caixa d'água, e ele entendeu: poxa, eu perdi toda a minha mercadoria. Quando ele abriu tudo, ele viu que quando a caixa d'água estourou, ela pendeu só para um lado, e só uma prateleira foi prejudicada, todo o restante do material foi preservado. Ele subiu lá para cima para ver como é que estava, dobrou o seu joelho e falou: só o Senhor é Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso, precioso, grandioso. Só o Senhor é Deus. Mas quantas pessoas confiam na sua força, confiam na sua riqueza? Mas o salmista vai dizer, próximo slide: elevo os meus olhos
para os montes. De onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá com que os teus pés vá assim. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, de noite não te molestará a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma, guardará a tua entrada, a tua saída. Quanto tempo? Desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Próximo slide, rapidinho, porque deu 9 horas. Então vou rapidinho aqui, porque eu não sei, eu acho que talvez está terminando 9 horas. Então, segura um pouquinho. Eu quero concluir com o testemunho da minha mãe. Me segura só um pouquinho. O que levou, irmãos, Josué a conquistar a terra prometida, se não o discipulado que ele recebeu de Moisés? A Bíblia diz que ele ficou apaixonado pelo Deus de Moisés. O que levou Davi a enfrentar Golias? Você lembra? Ele era um menino. O que levou Davi a enfrentar Golias? Ele vira para Golias e diz assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome de quem? Ele recebeu um conhecimento, ele colocou a confiança dele em Deus. Alguém o discipulou, alguém levou ele a entender que havia um Deus que poderia livrá-lo do leão, do urso, do Golias, do diabo a 4, irmãos. Esse é o nosso Deus, é poderoso, é mais forte que todo o inferno. Ele está contigo. Coloque nele a sua confiança e você será bem sucedido por onde quer que andar. Você recebe? Glória a Deus por isso. O que leva 3 meninos a não se prostrarem diante da estátua do imperador e dizer: não queremos te responder em relação às suas perguntas, saiba porém que o nosso Deus é maior do que o Senhor, é maior do que essa estátua. A Ele a nossa confiança, a Ele a nossa reverência. Nós nunca nos prostraremos. Vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que poderá vos livrar? Fica sabendo que o nosso Deus pode nos livrar se Ele quiser. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Quantos querem essa geração aqui dentro da igreja? A geração de Ananias, de Misael, de Azarias e também de Daniel, que enfrenta a cova dos leões, mas não deixa de colocar a sua confiança diante do Senhor. Reflita comigo nisso. Próximo slide. O que temos contado aos nossos filhos? Que história temos contado aos nossos filhos? Nós não temos nos juntado mais à mesa, irmãos. Talvez você perdeu seu pai e sua mãe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra do nome do seu avô e da sua avó? Quantos aqui se lembram do nome do avô e da avó? Deixa eu ver, levante a mão. Tá. Do bisavô e da bisavó. Continue com a mão levantada. Quem se lembra do nome do bisavô e da bisavó? Do tataravô e da tataravó. Na verdade é do triavô, né? Tataravô é o quarto lá. Quem se lembra do nome do tataravô e da tataravó? Olha, ainda tem algumas mãos. Algumas mãos ficaram levantadas. 3 mãos, praticamente todos estavam levantados. Os avós, os bisavós. O que a Bíblia fez? Ela disse assim, Mateus capítulo 1 verso 1. Presta atenção nisso aqui. Está lá escrito assim: Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão gerou quem? Abraão gerou Isaac. Isaac gerou? Jesus sabia o nome do seu pai, sim ou não? Do seu avô, de quem mais? Do bisavô, do tataravô. Ali está registrado, Ademar, 42 gerações. 42 gerações. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Você conhece a história do seu tataravô? Você sabe de onde ele veio? Talvez ele foi um imigrante que veio da Europa. Você conhece a história dele? Qual é a cidade que ele morou? Quem foi o pai dele?
Você sabe tudo, você sabe toda a história da sua mãe e do seu pai? Você sabe a história deles? A infância deles? As crises que eles passaram? As dificuldades? As vitórias? O que temos contado aos nossos filhos? Os nossos filhos saberão contar a nossa história? Eu quero terminar falando sobre a minha mãe. A minha mãe, ela partiu e ela não tinha nenhuma poupança. A casa dela foi dada pela minha irmã, era da minha irmã e do meu cunhado, para ela morar. Ela não tinha uma casa, a casa que ela tinha era da minha irmã, ela morava naquela casa. Ela não tinha conta bancária, ela era assalariada, aposentada, assalariada. Ela nunca deixou de ser dizimista, de ser ofertante, de abençoar os filhos e os netos, coração generoso, porque o que ela dizia era o seguinte: a maior herança que eu vou deixar para os meus filhos, não é o dinheiro, mas é uma vida apaixonada por Deus, uma vida apaixonada pelo Senhor. Está aí a minha mãe com o microfone na mão, lá na igreja. Ela faleceu em 2016, e quando eu fui abrir o testamento para saber o que eu tinha recebido da minha mãe, eu encontrei isso aqui, olha. Pessoal do louvor pode subir. Eu recebi como herança uma vida de oração. A minha mãe, ela tinha uma vida de oração, conhecia a Deus, não de ouvir falar, mas de falar com Ele. Ensinou que somos imbatíveis quando dobramos os joelhos. Ela deixou uma herança de fé, vivia pela fé, nada faltava a ela. Ela sempre tinha um almoço, uma jantinha para te oferecer. Era salariada, eu não sei como, irmãos, mas ela tinha. Ela alcançava todas as coisas pela fé. Ela testemunhava das pequenas e das grandes coisas que ela recebia e realizava o Senhor na sua vida. Mesmo que às vezes, alguns dias, ela estava bem triste, problemas que afetavam a vida dela, dificuldades da vida. Você falava com ele e perguntava: mamãe, e aí, como é que você está? Ela disse: está tudo bem. Mas e esse problema e esse problema? Ela dizia: vai dar tudo certo. E dava, irmãos, e dava tudo certo. Ela deixou para nós a herança da amizade, porque a única coisa que a minha mãe não conseguia era ser inimiga de alguém. Fotinha dela com os netos. Esse primeiro aqui é meu filho, André. Ela deixou uma herança de alegria. Você, por mais dificuldade, pode passar o próximo slide, por mais dificuldade, sempre tinha um sorriso nos lábios. A sua alegria era a sua marca maior. Com 50 anos, os médicos viraram para ela tinha uma pressão arterial fortíssima, 24. Ela foi internada com 50 anos. O médico internou ela entrou bem, ela estava só um pouquinho zonza. O médico falou: sua pressão está em 24, você vai ter que ficar aqui. Ficou 3 dias no hospital. O médico chamou a gente, o cardiologista chamou a gente e falou assim: a sua mãe está com um coração quase o dobro do tamanho. O coração dela tem que trabalhar muitas vezes mais, por causa da pressão que ela sofre. A sua mãe tem talvez 1 ano, 2 anos, estourando mais uns 3 anos de vida. Ela pode falecer a qualquer momento. Ela morreu quando faria 78 anos. Por quê? Porque ela entendeu que o coração alegre é o que, gente? É o melhor remédio de todos. Você pode dar um sorriso para o seu irmão e falar assim: ó, recebe o remédio de Deus aí para a sua vida, você será curado. Ela deixou a herança da paciência, da perseverança. Nunca desistiu dos seus sonhos, do seu casamento. Mesmo na infidelidade do meu pai, ela orava até que ele foi batizado nas águas. Nunca desistiu dos seus filhos. Ela até o último dia não fechou a sua célula, mesmo na pandemia. Lógico que ela não chegou na pandemia, mas as pandemias da vida, quantas vezes forçaram ela a fechar a célula, ela não fechou. E ela sempre tinha uma discípula para levar para a igreja. Ela foi fiel até o fim. Conselheira, sabia ouvir,
e falar conselhos de sabedoria como ninguém, mas o seu maior dom como conselheira é saber ouvir as pessoas. Profetizava e abençoava as vidas, sempre tinha nos lábios uma palavra de bênção e de vitória. Era humilde e simples, trocava de roupa, às vezes ia para algum lugar que precisava de uma roupa melhor, ela trocava de roupa, mas a roupa não mudava ela continuava a mesma pessoa, protetora, lutadora, guardou seus filhos, protegeu seus netos, como ninguém, como o pastor faz com as suas ovelhas. E as últimas virtudes, queria que nós pudéssemos projetar essa canção, não sei se é possível, Demar, que nós lançamos, é uma canção que Deus deu a nós, a uma neta dela, a Luciana, ela era também serva, coração generoso, ofertante, dizimista, um coração de gratidão, nunca murmuração, e o amor transbordava no seu coração. Estava na sua cozinha, domingo de manhã, preparando o almoço para os filhos, bem, totalmente bem, e ela dizia assim, um dia Deus vai me levar e eu não vou ficar nem um dia na cama, eu não vou dar um dia de trabalho para vocês. Nós brigávamos com ela, falava, não fala isso, mamãe, não fala. Ela falava assim, está tudo combinado com Deus. Ela estava preparando a saladinha das verduras que ela comprou na feira, e quando ela estava picando essas verduras, conversando com a minha irmã, assim, de frente com a minha irmã, ela falou isso aí, olha, pode passar os próximos slides, as próximas frases, pode passando, pessoal do slide. Antes, não tem jeito mais? Então eu vou ler para vocês. Ela diz, a herança que eu quero deixar para os meus filhos, alguns segundos antes de morrer, ela falou assim, a herança que eu quero deixar para os meus filhos, é o amor e uma vida de oração. Você pode ficar de pé nessa noite, e talvez você não conheça essa canção, que vai ser projetada aqui, talvez você não conheça essa canção, mas eu queria que você prestasse atenção na letra dela, e deixasse com que o Senhor falasse nessa noite ao seu coração. Tem jeito de projetar a letra? Não, né? Tem como não? O pessoal do Data Show, tem como projetar a letra da canção? Sabedoria para semear tudo aquilo que colocaste em minhas mãos, para que os meus filhos colham o melhor de ti. Em obediência e amor vou me levantar e edificar minha casa na rocha verdadeira, Jesus. Deixarei um legado para minha geração, legado de bênção, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração, uma geração segundo o teu coração. Toca-me, Senhor, preciso ser transformado para ser um canal de bênçãos para toda a minha casa. Que a aliança seja eterna, a perseverança vista em cada um de nós. em obediência e Em amor, obediência e amor, eu vou me vou levantar, me levantar edificar a minha casa e edificar minha
na rocha, verdadeira, Jesus. deixarei legado, um legado para minha geração, legado de bênçãos, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Pessoal do Data Show, não sei se é possível colocar a letra, né, que eu enviei. Se for possível, coloca para nós depois refletirmos sobre ela. Se não, tá tudo tranquilo, tá bem. Esse é um coral de crianças que foi chamado, filhos das pessoas lá da igreja. E eles fizeram essa parte na canção. Deixarei um legado para minha geração, Legado de bênçãos um legado de bênçãos e não de maldição. e não de maldição, Vivendo a verdade, vivendo a verdade, amando o Senhor. amando o Senhor, Uma geração uma geração segundo o teu coração. segundo o teu coração. Deixarei Deixarei um legado para a minha geração. para minha geração, Legado de bênçãos e não de maldição. legado de bênçãos e não de maldição, Vivendo a verdade, vivendo a verdade, amando o Senhor. amando o Senhor, Uma geração uma geração segundo o teu coração, uma geração uma geração segundo o teu coração. Queria que você fechasse os olhos, abrisse o coração. Deixa eu fazer uma última oração por você. E assim chamar o pastor Ademar aqui, ele conclui a reunião para nós. Talvez você esteja do lado da sua esposa. Abraça ela. Quem sabe você veio com seus filhos. Fica juntinho deles. Senhor, eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar pelos avós que estão aqui. Quem sabe bisavós. Para que eles não partam antes de deixarem um legado. Que eles contem as suas histórias. Que eles sentem à mesa no domingo e compartilhem aquilo que foram as suas experiências. Eles não permitam essa enciclopédia riquíssima se perder depois que partirem. Contem a história quando eram meninos, jovens, as lutas, mas também as vitórias, os desafios. Que os filhos aqui nessa noite conheçam a história de como o papai conheceu a mamãe, como a paixão entrou no coração de ambos, o que eles passaram, o que eles enfrentaram, as vitórias que obtiveram em Deus. É isso que vai enriquecer essas crianças, porque amanhã, quando elas estiverem casadas, elas vão se lembrar das histórias e dos feitos de Deus na vida do papai e da mamãe. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Deus fez. E eles colocarão o coração e a confiança deles em Deus, somente em Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso que está aqui nessa noite.